A conexão universal dos fenômenos. O mundo que circula o homem apresenta um quadro onde há fenômenos extraordinários variados. As observações mais simples demonstram que esses fenômenos possuem ligações determinadas, mais ou menos estáveis entre si. Revela-se no mundo determinadas constâncias, certas regularidades. Assim, o dia segue-se à noite, depois do inverno surge a primavera. A bolota nasce necessariamente no carvalho, e não a bétula ou o pinheiro. A crisália transforma-se em borboleta, mas nunca volta a ser lagarta. Ainda na remota antiguidade, os homens começaram a convencer-se de que as coisas e os fenômenos do mundo circundante condicionavam-se uns aos outros, de que entre eles existe uma conexão natural e necessária, independente da consciência e da vontade do homem. É certo que a compreensão dessa conexão foi perturbada durante muito tempo pelas superstições e representações religiosas, segundo as quais os fenômenos naturais podem ser provocados por forças sobrenaturais, por deuses capazes de violar a conexão natural das coisas. A ciência e a filosofia materialista demonstram, no entanto, que não há nem pode haver milagres, acontecimentos sobrenaturais, que no mundo existe apenas a conexão natural das coisas e fenômenos. Gradativamente, essa verdade penetrou a fundo na consciência dos homens. No processo de desenvolvimento do conhecimento científico e filosófico do mundo, foram descobertos muitos aspectos e manifestações da conexão universal dos fenômenos, e foram citados conceitos, categorias que os expressam, tais como casualidade, interação, necessidade, lei, causalidade, essência e fenômeno, possibilidade e realidade, forma e conteúdo. Na presente secção, examina-se, sobretudo, as categorias diretamente ligadas à compreensão do caráter necessário da conexão e do condicionamento universais dos fenômenos, isto é, o princípio do determinismo, pedra angular de toda explicação verdadeiramente científica do mundo. A relação de causa e efeito. A forma de conexão mais conhecida e encontrada sempre e por toda parte é a relação de causa e efeito, ou causal. Comumente denomina-se causa de qualquer fenômeno aquilo que provocou sua existência, e o fenômeno produzido denomina-se ação ou efeito. Por exemplo, o vento é a causa do movimento, daí a vela. Entre causa e efeito existe uma certa sucessão de tempo. Primeiro surge a causa e depois dela aparece o efeito. Entretanto, nem todo depois significa em consequência de. Por exemplo, o dia sempre se segue à noite e a noite ao dia. Mas nem o dia é causa da noite e nem esta é causa do dia. A causa da sucessão dos dias e das noites reside, como é sabido, na rotação da Terra em torno do seu eixo, em consequência da qual se ilumina alternadamente, ora um, ora outro lado do globo terrestre. O efeito é necessariamente vinculado à causa. Se existe a causa, obrigatoriamente surge o efeito, com a condição, é certo, de que nada o impeça. Se apertarmos o gatilho de um fuzil carregado, deve ocorrer obrigatoriamente o disparo, mas sabemos que às vezes não se verifica o disparo. Significa isto que a relação causa, nesse caso, perde seu caráter obrigatório? Não, significa apenas que alguma outra causa impediu o disparo. Tal estorvo pode ter consistido em que a mola do gatilho afrouxou-se, ou a pólvora umedeceu-se, ou a cápsula estivesse estragada. Investigando todas as circunstâncias, podemos descobrir a causa que impediu a ocorrência do fenômeno esperado. Desse modo, a violação da conexão causal, neste caso, foi, na realidade, apenas aparente. Para que a causa provoque o efeito, sempre são necessárias algumas condições. As condições são fenômenos necessários para a ocorrência de determinado acontecimento, mas por si mesmo não podem suscitá-lo. Assim, por exemplo, para que o avião possa elevar-se no ar, é necessário uma série de condições: a existência da pista de decolagem, a ausência de nevoeiro e de outros obstáculos. Mas por si mesmo, estas condições são insuficientes para a decolagem do avião. Para isto, é necessário o funcionamento do seu motor na qualidade de causa direta. Muitas vezes, particularmente quando se trata
de casos complexos, é fácil confundir a causa com o motivo. Essa confusão ocorre como resultado de uma visão superficial das coisas, da incapacidade de descobrir as causas verdadeiras e profundas dos fenômenos. O motivo, por si mesmo, não pode gerar determinado fenômeno, mas desempenha o papel de impulso para a manifestação das causas reais. Por exemplo, o motivo da Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque austríaco Francisco Ferdinando, em Sarajevo. Mas, como se sabe, sua causa não foi esse assassinato, e sim a rivalidade crescente entre as potências imperialistas. Na vida prática, em política, para nos orientarmos corretamente em face dos acontecimentos, para distinguir o essencial do não essencial, é particularmente importante saber direcionar as causas reais das condições e dos motivos. A conexão causal tem caráter universal, estende-se a todos os fenômenos da natureza e da sociedade, simples e complexos, estudados ou não pela ciência. Não há nem pode haver fenômenos sem causa. Cada fenômeno possui necessariamente sua causa. O esclarecimento das conexões causais é a tarefa primordial da ciência. Para explicar qualquer fenômeno é necessário encontrar sua causa. Ao pesquisar e conhecer o mundo, a ciência avança no sentido da profundidade dos fenômenos, da superfície dos acontecimentos às suas causas diretas mais próximas e destas às causas mais distantes, gerais e ao mesmo tempo mais essenciais. O desconhecimento da causa real dos fenômenos não só priva o homem da possibilidade de provocá-los conscientemente ou de evitá-los, como também propicia o aparecimento de concepções anticientíficas e fantasiosas. Propicia o aparecimento de superstições, de interpretações místicas e religiosas da natureza. Eis porque o problema da causalidade possui, há muito tempo, objeto de uma aguda luta entre o materialismo e o idealismo. Os filósofos idealistas frequentemente ou negam em geral o caráter objetivo da conexão causal, ou não viam sua fonte na natureza e sim em algum princípio espiritual. Segundo David Hume, filósofo inglês do século XVIII, a experiência não nos demonstra a conexão necessária dos fenômenos. Por isso, temos o direito de dizer apenas que um fenômeno ocorre depois do outro, mas não que um fenômeno provoca o outro. Kant entendia que, sem o reconhecimento do caráter obrigatório da conexão causal, não pode haver ciência, mas, do mesmo modo que Hume pensava que nos fenômenos por nós observados tal conexão não existia. Kant via a fonte da causalidade e da necessidade em nossa consciência, cuja estrutura peculiar nos permitiria introduzir a conexão causal nos fenômenos por nós percebidos. Muitos idealistas contemporâneos acreditam que na natureza não há nem causas nem efeitos e que, como escreveu Wittgenstein, a fé na conexão causal é um preconceito. Toda a história da ciência refuta dedicadamente semelhantes opiniões absurdas dos idealistas. Com efeito, a existência das ciências naturais e sociais está ligada sobretudo à descoberta e ao estudo das causas dos fenômenos que ocorrem no mundo. A objetividade da conexão causal é demonstrada de maneira mais convincente pela atividade prática, produtiva do homem, descobrindo as dependências causais da natureza e depois utilizando praticamente o seu conhecimento. Os homens provocam os efeitos que lhes são necessários, conseguem os resultados desejados. Graças a isto, escreveu Engels, graças à atividade do homem se fundamentam as noções sobre a causalidade, a noção de que um movimento é a causa de outro. O idealismo e a religião lutam contra a doutrina materialista da causalidade, também com a ajuda da doutrina da adequação ao fim, ou a chamada teleologia, vem da palavra grego telos, fim. A explicação causal, que responde à pergunta por que ocorreu tal ou qual fenômeno da natureza, a teleologia contrapõe à conjectura, para que objetivo surgiu. De acordo com a concepção teleológica, a existência, a forma e o desenvolvimento das coisas são determinadas pelo fim ou pela causa final a que essa coisa está predestinada. A teleologia é uma doutrina extremamente conveniente à religião e à filosofia idealista, porque conduz de modo inevitável à conclusão da existência de uma razão suprema, Deus, que realiza seus objetivos na natureza.
Para a comprovação de suas opiniões, os partidários da teleologia geralmente citam fatos relativos à adequação ao fim que se observa nos organismos da natureza, por exemplo, o mimetismo nos animais. A dialética marxista não nega a adequação ao fim na constituição anatômica e na atividade dos organismos vivos, mas afirma que essa adequação está baseada em causas objetivas. A teoria de Darwin descobriu o mecanismo através do qual tais causas atuam. As modificações no mundo dos animais e das plantas surgem à base da interação entre eles e as condições de vida que se modificam. Se essas modificações são úteis para o organismo, isto é, ajudam a adaptar-se ao meio e à sobrevivência, conservam-se com o resultado da seleção natural, consolidam-se pela hereditariedade, transmitem-se de geração a geração, formando essa constituição adequada dos organismos, essa adaptabilidade ao meio que tão frequentemente surpreende a imaginação dos homens. Sobre a interação. Não obstante a imensa significação teórica e prática da conexão causal dos fenômenos, ela não esgota toda a variedade das relações do mundo objetivo. Lenin escreveu que a causalidade é apenas uma pequena parcela da conexão universal e que o conceito humano de causa e o efeito sempre simplifica um tanto a conexão objetiva dos fenômenos da natureza. Reflete-a apenas aproximadamente, isolando artificialmente tais ou quais aspectos de um processo universal único. Isso significa que a inter-relação dos fenômenos da natureza e da sociedade é mais rica e mais complexa do que aquele que se expressa nas relações de causa e efeito. Em particular, a causa e efeito estão subordinadas à relação mais ampla de interação. A natureza constitui um todo único, cujas partes estão, de um modo ou de outro, ligadas entre si. Nessa inter-relação universal, qualquer fenômeno, sendo efeito de uma causa qualquer, surge em outra conexão com a causa, que gera nos novos efeitos. Assim, a evaporação da água dos mares e dos rios, que se realiza pela ação dos raios do sol, leva à formação de nuvens, que por sua vez são a fonte das chuvas, que umedecem o solo e alimentam os arroios e os rios. A interação manifesta-se ainda no fato de que a causa e o efeito exercem influência um sobre o outro dentro dos marcos de um processo e, nesse sentido, trocam de lugar. A causa se torna efeito e vice-versa. Como exemplo da interação desse tipo, pode ser a reação termonuclear incessante que se realiza no Sol, na qual o processo de transformação dos átomos de hidrogênio em átomos de hélio gera uma alta temperatura, da ordem de milhares de graus, a qual, por sua vez, procura necessariamente a síntese dos átomos de hélio a partir dos átomos de hidrogênio. Frequentemente encontramos a interação também no estudo da vida. Assim, por exemplo, o crescimento da procura de quaisquer mercadorias pela população provoca o crescimento de sua produção. O aumento da produção, por sua vez, gera o crescimento da procura. A causa e o fenômeno aqui trocam de lugar. A procura influi na produção, a produção influi na procura. Deste modo, é necessário compreender a causa e o efeito não metafisicamente, como contradições absolutas, rígidas, separadas, mas dialeticamente como conceitos fluidos, interligados e que se transformam um no outro. É insuficiente, entretanto, descobrir a interação de diferentes fatos ou fenômenos entre si. É necessário esclarecer qual o aspecto determinante nessa interação. Só então, quando o descobrimos, estaremos em condições de compreender acertadamente a fonte do desenvolvimento do processo, apreciar as forças que dele participam e ter uma ideia da linha fundamental da direção do desenvolvimento. No exemplo acima citado, para dar um quadro correto da interação do crescimento da procura de mercadorias e do aumento da produção dessas mercadorias, deve-se acentuar que o aspecto determinante dessa interação é o crescimento da produção. Necessidade e lei. Ao reconhecer o caráter obrigatório do condicionamento causal de todos os fenômenos, reconhecemos que no mundo domina a necessidade, domina-se
o aparecimento e o desenvolvimento de fenômenos que decorrem das relações mais essenciais, as quais se encontram à base de determinado processo. Desenvolvimento necessário é o que, em determinadas condições, não pode deixar de ocorrer. Assim, por exemplo, na história do mundo orgânico, os organismos menos adaptados são substituídos necessariamente por aqueles mais adaptados. A necessidade na natureza e na sociedade revela-se de maneira mais completa nas leis. O reconhecimento da necessidade no aparecimento e no desenvolvimento de fenômenos implica no reconhecimento de que esses fenômenos estão subordinados a certas leis, cuja existência é independente da vontade e do desejo dos homens. Toda lei é manifestação da necessidade a qual se subordina os fenômenos. Por exemplo, qualquer corpo elevado acima da superfície da Terra cai necessariamente, se não o sustenta alguma força orientada no sentido contrário. Aqui se manifesta a ação da lei da gravitação universal. Que é a lei? Lei é a conexão ou a dependência profunda, essencial, estável e repetida, existente entre fenômenos ou entre diversos aspectos de um mesmo fenômeno. Assim, a lei de Arquimedes estabelece a conexão estável entre o peso do líquido ou do gás, deslocando por um corpo nele imerso, e a grandeza da força ascensional que atua sobre esse corpo, proveniente do líquido ou do gás. As leis podem ser menos gerais quando atuam de uma esfera limitada, por exemplo, a lei de Ohm, e mais gerais quando se estendem às esferas muito amplas, por exemplo, a lei da conservação das energias. Algumas leis estabelecem uma dependência quantitativa exata entre fenômenos e podem ser expressas matematicamente, por exemplo, as leis da mecânica. Outras leis não se prestam a uma formulação matemática exata, por exemplo, a lei da seleção natural. Mas, tanto umas como outras expressam a conexão objetiva necessária dos fenômenos. O conhecimento das leis da realidade objetiva ajuda a compreender mais profundamente as causas dos acontecimentos em curso e constitui, por isso, a base segura para a atividade do homem dirigida no sentido de determinados fins. Nenhuma lei pode, entretanto, abarcar os acontecimentos em toda a sua plenitude. Ela expressa apenas o que é mais essencial nos acontecimentos. Para descobrir a lei que rege tais ou quais fenômenos, é necessário abstrair-se das circunstâncias concomitantes, acessórias, e destacar, em sua forma pura, a conexão essencial e decisiva. A ciência realiza isto tanto com a ajuda de experiências especialmente organizadas, como por meio de separação lógica, da abstração dos aspectos essenciais do fenômeno. Assim, a lei da queda livre dos corpos, lei de Galileu, abstrai-se da resistência do ar, não a leva em consideração e estabelece que todos os corpos caem com a mesma aceleração. Mas, nas condições da atmosfera terrestre, um corpo pode cair depressa, como uma pedra, ou descer lentamente, como é o caso da folha seca, ou mesmo elevar-se por certo tempo, como acontece com as sementes de dente de leão e de outras plantas. Em todos esses casos, a lei de Galileu continua a atuar. Todavia, partindo apenas do conhecimento desta lei, não se pode explicar completamente a queda de um ou de outro corpo em condições concretas. Para tal explicação é necessário não só o conhecimento da lei, mas também das circunstâncias em que ela atua. Necessidade e causalidade. Entre os vários acontecimentos da natureza e da sociedade humana, há também os que não decorrem necessariamente do desenvolvimento, regido por leis, de determinada coisa ou de uma série dada de acontecimentos. Há os que podem acontecer e podem não acontecer, podem ocorrer de um modo ou de outro modo. Esses são acontecimentos causais. Por exemplo, o granizo, que estraga as semeaduras, é causa em relação ao trabalho dos lavradores e à regularidade do vencimento das plantas. Muitas discussões foram travadas em torno do problema da causalidade na ciência, partindo da tese acertada sobre o condicionamento causal de todos os fenômenos na natureza e na sociedade humana. Muitos cientistas e filósofos chegaram à conclusão falsa de que o mundo só existe à necessidade, não há fenômenos causais. A causalidade, em sua opinião, é um conceito subjetivo,
com o qual designamos aquilo cuja causa não conhecemos. Tal opinião é profundamente errônea, porque aqui se identifica dois conceitos diferentes, necessidade e causalidade. É certo que não há no mundo fenômenos sem causa. É certo que também os fenômenos causais têm um condicionamento causal. Mas com isso, os fenômenos causais não se tornam necessários. Vejamos um exemplo. Um trem descarrilhou e sofreu um desastre. Podemos conhecer a causa do desastre, por exemplo, a má fixação dos trilhos nos dormentes. Não verifica pelo fiscal. Entretanto, o desastre causal e não necessário. Por quê? Interrogação. Porque ele foi provocado por uma circunstância que não decorria do movimento, regido por leis, do trem pela estrada de ferro, visto que é perfeitamente possível, do ponto de vista técnico, criar condições nas quais não haja desastres. A negação da causalidade objetiva leva a conclusões nocivas do ponto de vista científico e prático. Reconhecendo tudo como igualmente necessário, o homem se torna incapaz de distinguir o essencial do não essencial, o necessário do causal. Como dizia Engels, em tal concepção, a própria necessidade é rebaixada ao nível de causalidade. Para uma compreensão acertada da necessidade e da causalidade, é necessário ver não só as diferenças, mas também a conexão entre elas. Essa conexão não é compreendida de modo algum pela metafísica, segundo a qual a necessidade e a causalidade são contrapostas e não possuem nada em comum. Em oposição à metafísica, a dialética materialista demonstrou que é falso contrapor absolutamente a causalidade à necessidade, encarar a causalidade isoladamente da necessidade, como fazem as pessoas que pensam metafisicamente. Não há nenhuma causalidade absoluta, só existe causalidade em relação a alguma coisa. É errôneo pensar que os fenômenos podem ser ou somente necessários ou somente causais. Qualquer causalidade contém em si um momento de necessidade, do mesmo modo que a necessidade abre caminhos para uma massa de causalidades. A dialética da necessidade e da causalidade consiste em que a causalidade surge como forma de manifestação da necessidade e como seu complemento. Consequentemente, as causalidades têm lugar também dentro do processo necessário. Tomemos um exemplo. Com a passagem do inverno, nas latitudes setentrionais, surge o frio e cai neve. Aí se manifesta a necessidade, mas em que dia, precisamente, a temperatura desce abaixo de zero e cai neve? Quanto o frio faz? Quanto a neve cai? Etc. Tudo isso é causal. Ao mesmo tempo, nessas causalidades se manifesta a necessidade, pois tanto o frio como a neve são sinais obrigatórios de nosso inverno. No entanto, acima citado, refere ao trem que descarrilhou. O desastre foi uma causalidade. Todavia, se na estrada de ferro há uma organização deficiente, uma disciplina frouxa, uma baixa qualificação dos trabalhadores, então os acidentes se transformam de uma rara causalidade no resultado necessário do trabalho insatisfatório da ferrovia. Naturalmente, mesmo nesse caso, as circunstâncias concretas de um ou de outro acidente e também o lugar e o tempo da ocorrência continuam a ser mais ou menos causais. Além disso, as causalidades exercem influência no curso do desenvolvimento do processo necessário, podem acelerá-lo ou retardá-lo. Muito frequentemente, as causalidades no curso do desenvolvimento incluem-se em tal proporção no processo necessário, que se transformam elas mesmas em necessidade. Assim, de acordo com a teoria de Darwin, as modificações causais e imperceptíveis dos organismos, que são úteis para eles, consolidam-se através da hereditariedade, aumentam no curso da evolução e conduzem à modificação da espécie. As diferenças causais, desse modo, transformam-se em características necessárias da nova espécie. Tudo isso evidencia que a necessidade e a causalidade não estão separadas por um abismo insuperável, que elas atuam uma sobre a outra e passam uma para a outra no processo de desenvolvimento. Da conexão entre a causalidade e a necessidade se deduz que também os fenômenos causais se subordinam a certas regularidades,
que podem ser estudadas e conhecidas. Assim, por exemplo, está comprovado que, pela estatística, que nos Estados Unidos a duração média de vida dos brancos é mais elevada do que a dos negros. Esta regularidade não significa que todo branco vive mais do que qualquer negro. Alguns brancos morrem jovens, enquanto alguns negros vivem até uma velhice adiantada. Mas, em média, em massa, atua a mencionada regularidade e nela encontram expressão a pesada situação dos negros nos Estados Unidos, a discriminação racial, as piores condições de vida, o salário baixo, etc. As regularidades a que estão submetidos os fenômenos causais são generalizadas numa série de teorias científicas, em particular na teoria matemática da probabilidade. Determinismo e ciência moderna. O reconhecimento do caráter objetivo da conexão universal, do condicionamento causal dos fenômenos, do domínio da necessidade e da lei na natureza e na sociedade, constitui um princípio do determinismo em cujas posições sempre estiveram os materialistas. O determinismo é o princípio fundamental de todo o pensamento verdadeiramente científico, uma vez que somente conhecemos as causas dos fenômenos correspondentes. É possível explicar cientificamente e a sua ordem, somente conhecendo a lei que dirige os fenômenos. É possível predizer o seu posterior desenvolvimento. Todavia, a compreensão deste princípio não ficou imutável no curso do desenvolvimento da ciência. Nas ciências naturais do século XVIII e XIX, que se limitavam à pesquisa do macromundo, isto é, dos corpos relativamente grandes e de suas partes, e se apoiavam principalmente na mecânica de Newton, dominava o determinismo mecanicista. Suas particularidades características e, ao mesmo tempo, também sua insuficiência, consistia em que ele reduzia toda a causa à causa mecânica. Pode servir de exemplo da causalidade mecânica o movimento da bola de bilhar sobre o golpe do taco. A quantidade do movimento recebida pela bola é igual à qualidade de movimento que lhe comunicou o taco. É característica do determinismo mecânico a ideia de que, no efeito, não pode haver nada além do que existe na sua causa. Daí decorre que, se conhecemos o estado de um corpo ou de um sistema de corpos em determinado momento do tempo, podemos apoiar-nos nas leis da mecânica clássica, ou seja, na mecânica de Newton, equivalentemente para dizer o estado deste sistema em qualquer outro momento de tempo. Tal ponto de vista se justifica e se comprova na prática no estudo do movimento e da ação mecânica recíproca dos corpos celestes, bem como dos corpos terrestres e das suas partes no macromundo. Na base do método do determinismo mecânico, criou-se o cálculo prévio das posições visíveis do Sol e dos planetas, bem como as máquinas de calcular e as construções da engenharia. Entretanto, fracassam na tentativa de ampliar o princípio do determinismo mecanicista ao estudo dos fenômenos mais complexos. Os fenômenos biológicos, os processos fisiológicos e psíquicos, a atividade social dos homens resultam inacessivelmente à explicação somente com os meios do determinismo mecanicista, ao invés do simples movimento mecânico. A ciência tinha aqui, diante de si, um desenvolvimento complexo. Ao invés da igualdade entre efeito e causa, no efeito aparecia algo de novo, que não existia na causa. Dessa maneira, foi preciso reconhecer que, além do tipo mecânico de causalidade, existem outros tipos de relações causais. A segunda suficiência extraordinariamente importante do determinismo mecanicista consistia em que ele não reconhecia a objetividade dos fenômenos causais. Precisamente, os partidários de tal determinismo identificavam a causalidade com a ausência da causa e a negavam. A insuficiência do determinismo mecanicista se tornou particularmente evidente quando os êxitos da ciência e da técnica abriram acesso ao conhecimento do micromundo e das propriedades das chamadas partículas elementares, isto é, das partículas menores e mais simples, que a ciência moderna conhece, elétron, pósitron, meson, etc. No macromundo, o estado dos corpos em movimento se caracteriza pela posição no espaço, pelas coordenadas e pela velocidade em dado momento. O valor dessas grandezas pode ser determinado com perfeita precisão,
e, conhecendo-as, podemos, na base das leis da mecânica clássica, calcular previamente, com interna equivalência, o seu valor em qualquer momento futuro do tempo. No micromundo, em virtude da natureza particular dos seus fenômenos, o movimento das partículas se caracteriza por uma complexidade muito maior. Isto encontra sua expressão, em especial, no fato de que em cada momento dado é possível determinar com certa precisão quantitativa ou a posição ou a velocidade das micropartículas. No micromundo, as leis da mecânica clássica se revelam insuficientes. Não podemos calcular previamente o valor preciso das coordenadas e da velocidade das micropartículas, mas conhecemos as leis da mecânica quântica, isto é, da mecânica que estuda o movimento no micromundo. Podemos, para cada momento futuro do tempo, calcular previamente a probabilidade de tal ou qual valor dessas grandezas. No micromundo, a causalidade desempenha um papel extraordinariamente importante, daí porque a mecânica quântica focaliza e leva em conta tanto a necessidade como a causalidade nos processos em curso do micromundo. As descobertas na esfera do micromundo e a criação da mecânica quântica foram, em si mesmas, gigantesco êxito da ciência e da compreensão dialética do mundo. Ficou demonstrado que as propriedades e as relações dos corpos materiais e que suas partículas não são tão homogêneas e uniformes como supunha a velha física, e que a matéria é inesgotável em sua variedade. Entretanto, das descobertas da física foram também extraídas diferentes conclusões idealistas. Defendem-nas não apenas os filósofos idealistas, mas também alguns grandes cientistas nos países capitalistas, os quais se encontram sob a influência da Igreja e do idealismo. Na moderna física e na filosofia da natureza, ergueu-se à cabeça a corrente do indeterminismo, cujos representantes negam o próprio princípio da conexão objetiva necessária, supondo erroneamente que o determinismo seria possível apenas na sua velha forma mecânica, que não leva em conta a causalidade e, apegando-se à insuficiência demonstrada pela ciência deste determinismo mecanicista, conclui sobre a inconsistência de qualquer determinismo em geral. Com isto, queiram ou não, abre a porta para a penetração na ciência da superstição e da fé nos milagres. Alguns cientistas e filósofos dos países capitalistas chegaram até a reconhecer a liberdade de vontade no elétron. Do seu ponto de vista, o próprio desenvolvimento da ciência criou a possibilidade da conciliação e da conciliação da ciência com o idealismo e a religião. Na realidade, a física moderna não refutou o determinismo, mas revelou que, no micromundo, ele se manifesta de modo particular. A impossibilidade de determinar simultaneamente os valores precisos das coordenadas e da velocidade das micropartículas não demonstram a liberdade da vontade do elétron, mas revela a extraordinária complexidade e peculiaridade dos fenômenos do micromundo. O estudo das leis desses fenômenos constitui o conteúdo principal da mecânica quântica, que os cientistas, como engenheiros, utilizam com êxito em seus cálculos. E isso comprova que também aqui tratamos com a conexão e o condicionamento necessário e objetivos dos fenômenos, que são inerentes a todos os fenômenos da realidade.